Bom dia, pessoal da turma 307. Tudo bem? Espero que o domingo seja muito bonito para todos nós. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, deixar alguns recadinhos, algumas sugestões de trabalho, contar algumas coisas, tá? Dar um oi, tá? Primeiro quero dar um especial abraço para o Rafael e para a sobrinha da Bia. Os dois fizeram um aniversário ontem. Duas crianças, né? Uma de 5, outra de 9 anos. O que me faz pensar, né, em tudo que a gente está vivendo e como a gente está construindo ou tentando, né, reconstruir esse mundo para as gerações que virão. Né? Buenas, nesse período eu tenho acompanhado algumas histórias, né, histórias dos meus alunos, histórias de superação, histórias de coragem, histórias de tristeza, histórias de decepção, de melancolia. Mas eu vejo que em sua maior parte, né, nesse grupo, há uma coisa em comum, né, além da vontade de ir além, né, de conseguir, né, há muita generosidade. E eu fico muito feliz, né, em ser professora desse grupo, em ser professora de vocês. Né? Pensando já no material, olha isso, Lauderi, pensando já no material para a segunda apostila, né? A gente não terminou a primeira ainda, mas não tem problema, né? Eu já estou pensando na segunda apostila. Pensei em novamente trazer algumas histórias interessantes, de personagens interessantes, né? Que nos acompanham de uma certa forma. E aí eu fui buscar dois personagens que são brasileiros, né? Que têm vivências completamente diferentes, mas que se assemelham em alguns pontos. E aí eu lembro que ontem à noite eu coloquei uma provocação aqui no grupo, perguntando se alguém conhecia Roberto Carlos. E eu achei que vocês iriam dizer, o Roberto Carlos, o cantor, tudo, né? Buenas. Não é o Roberto Carlos, o cantor. O Roberto Carlos que eu falo é o Roberto Carlos Ramos, que eu vou compartilhar algumas coisas dele com vocês, tá? E espero que aos costumes, assim que eu terminar esse vídeo, alguns de vocês já vão ficar pensando, oh meu Deus do céu, eu vou procurar, vou saber mais, né? Que é a característica dessa turma. O Roberto Carlos Ramos, a história dele começa na FEBEM. Ele, até uma determinada época, ele tinha mais de 100 passagens, 100 fugas, né? Então ele era o campeão de fugas da FEBEM, um menino recolhido na FEBEM. E a vida dele era muito complicada, evidentemente, né? O Roberto Carlos fugia, buscava companhias não interessantes, assaltava, bom, enfim. Roberto Carlos Ramos, né? E a outra personagem que eu vou falar daqui a pouquinho, eles têm em comum algumas coisas, né? Então, o Roberto Carlos, ele teve uma oportunidade. E ele agarrou essa oportunidade. Não assim com todas as forças, porque ele resistiu bravamente, né? Achando que aquilo não poderia ser para ele, né? Mas depois ele percebeu que essa oportunidade iria mudar a sua vida. Hoje o Roberto Carlos, ele é considerado ele é formado já, né? Tem mais de 25 filhos. E ele foi considerado, não sei se ainda é, mas foi considerado um dos 10 melhores
contadores de histórias do mundo. Brasileiro, da FEBEM, né? Muitas dificuldades e uma história gigantesca de superação. Ele foi entrevistado, assim como o outro personagem que eu vou falar daqui a pouquinho, ele foi entrevistado pelo Jô Soares. Ele saiu do Brasil algumas vezes, tá? Foi trabalhar fora, e teve, assim como o outro entrevistado do Jô, né? E que eu vou conversar agora com você sobre ele, teve muitos momentos extremamente difíceis em que ele achava que ele não ia conseguir superar o que a vida estava lhe mostrando. Então hoje, ao longo do dia, eu vou colocar alguns vídeos curtos, mas alguns vídeos que vocês possam minimamente saber um pouquinho do Roberto Carlos Ramos, que será o personagem, um dos personagens da nossa segunda apostila, sim. Tá? É interessante que vocês já comecem a descobrir algumas coisas e ver, né, o que é que o Roberto Carlos Ramos tem em comum com esse outro personagem e conosco. E conosco. Né? Com todos nós. Bem, o outro personagem, a outra personagem, é uma personagem que eu admiro há muitos anos. E olha só seu José Carlos. Quando eu olhei na chamada o seu nome, José Carlos Martins, eu disse, mas que coisa interessante, é tão... me lembra alguém, né? Na verdade, eu estava pensando, estava lendo o seu nome, José, e relembrei, né, do João Carlos Martins. João Carlos Martins, de uma família rica, né? O pai dele tinha um sonho, um grande sonho, de tocar piano, mas o pai dele perdeu o polegar numa prensa, então não conseguiu nunca realizar esse sonho de ser pianista, mas os seus 2 filhos sim. E o João Carlos Martins, né, seu José? O João Carlos Martins, ele foi, numa determinada época, considerado um dos melhores intérpretes ao piano de música clássica, né? Ele viajou o mundo todo, morou fora, né? E um dia, jogando futebol, né? Ele sofreu um acidente no jogo de futebol e aí começou a verdadeira história, né? A saga do João Carlos Martins. Ele perdeu o movimento de parte da mão, e mão que era preciosa, que é preciosa para ele enquanto pianista mundial. E aí começaram, né? Cirurgias, fisioterapias. Evidentemente ele não conseguiu tocar como tocava antes, mas foi seguindo a vida, né? Até que, me parece que na Bélgica, quando ele estava na Bélgica, ele sofreu um assalto e o assaltante bateu na mão dele, na mesma mão, com uma barra de ferro. E aí continua a saga do João Carlos Martins. Nova fisioterapia, novas cirurgias, até que ele, por várias questões, e tem mais um acidente ainda, né? Por várias questões, ele fica só com esse movimento assim. E ele toca piano, né? Com esses polegares aqui, né? Sem conseguir mexer as mãos. Então ele durante algum tempo ele faz isso, né? Até que ele tem um sonho, né? E no sonho alguém muito conhecido diz para ele: vem que eu vou te ensinar, né? A reger. E aí me parece que depois dos 60 e poucos anos, o João Carlos Martins volta a estudar para ser maestro e começa a fazer uma outra trajetória, né? Admiro muito a trajetória
do João Carlos Martins, assim como do Roberto Carlos Ramos, né? Atualmente, a gente sabe do João Carlos através de de um par de luvas que foi criado especialmente para ele por um brasileiro aqui, né? E essas luvas, se vocês pesquisarem na internet, elas possibilitam que ele tenha, depois de 22 anos sem tocar, com todos os dedos no teclado, possibilitam que ele tenha um movimento, né? São duas histórias muito diferentes, né? Duas vidas que iniciaram em mundos completamente distintos, mas que têm algumas coisas em comum, né? A superação, a vontade de seguir através dos estudos, o não desistir mesmo quando ouvia críticas, mesmo quando os tempos eram difíceis, né? Eu quero dizer para vocês que eu reafirmo, né? Tenho muito orgulho de ser professora dessa turma, de ver a trajetória de vocês, a caminhada de vocês, acompanhar em alguns momentos, algumas histórias um pouco difíceis, né? Que a gente guarda, né? E depois, quando a pessoa, né, diz, olha, já passou, né? Vamos contar em forma de história. Aí a gente compartilha, né? Acho que todos nós estamos vivendo um momento peculiar, um momento difícil. E esse grupo se fortalece no grupo, nestas postagens, nessas leituras, nestas conversas, nestes momentos em que um pede auxílio, pede ajuda e os outros estendem a mão. Enfim, que a gente continue, né? Não deixando uma das melhores armas, né? Ser perdida por aí, o bom humor, né? Claro que às vezes a gente não esquece o bom humor porque tem que esquecer, né? Mas o bom humor é uma arma muito poderosa, né? Então, é domingo, tá um lindo dia, sol, né? A cachorrada tá aqui, deitada, né? Eu estou conversando, né, através da tela do celular com vocês, né? Daqui a pouquinho eu já vou postar para vocês. Que esse domingo seja apenas mais um de vários outros domingos que a gente passe, né? Com um lindo sol, tá certo? Tá certo? Fiquem bem. Se precisarem sair, evidentemente, façam como o Juliano, né? Há muito tempo atrás, no primeiro vídeo, acho que foi o primeiro, né, Juliano? Primeiro vídeo que ele fez, né? Mostrando, né? Ali, álcool gel, a máscara, né? Continuem com os movimentos tão bonitos de generosidade de vocês, né? Ajudar quem precisa nos ajuda também. A gente se torna bem melhor, a gente fica, né, assim, uma gente bem melhor, né? Nós estamos recebendo, provavelmente nessa próxima semana, mais 2 colegas, né? Eu ainda não consegui contatá-las, né? Mas vou fazer isso, né? O nosso colega Marcos se retirou por um tempo, porque ele precisa resolver algumas questões, né? Mas breve ele vai estar conosco de novo, né? E nós estamos seguindo em frente. Lembrando que temos dificuldades em relação, né, ao que a gente chama de plataforma Cortex, né? A gente tem algumas dificuldades, sim, mas a gente também tem uma combinação, e vocês sabem qual é. Vamos lembrar do filme Fahrenheit, né, e daquele grupo. Então, vamos continuar, né, utilizando os espaços que a gente tem, os espaços que nos são
caros, e caros no sentido de importantes, né? São importantes, e que a gente soma com o grupo, tá? Vamos fazendo isso, tá? Em breve eu terminarei a segunda apostila e aí eu converso com vocês, falo com vocês, tá? Continuem, né? Assim, com a certeza de que se precisarem, né? Podem ligar, né? Até as 2 da manhã, eu estou sempre acordada. Ai, tô brincando. Mas liguem sim e vamos conversando, certo? Vamos conversando e um auxiliando o outro. Eu acho que isso, nesse momento, ele é o mais importante. Né? Estudar é maravilhoso, é necessário. Através do estudo a gente tem informação, a gente consegue discernir o que é verdadeiro, o que é falso, mesmo com as fake news por aí, né? Deixando a cabeça de muita gente enrolada. Mas aquilo que eu coloquei na primeira página da apostila é real. Eu espero que, através da trajetória de vocês, as próximas gerações, dos filhos, dos netos, né, saibam que as nossas vozes não podem ser silenciadas. Nunca. Jamais. Beijos. Fiquem bem.